E boa noite a todos e sejam muito bem-vindos. Eu vou começar dando uns recadinhos. A gente tem aqui algumas atividades, como hoje, terça-feira, né, que a gente tem a palestra pública. E nesse dia também a gente faz atendimento fraterno. Então, se a pessoa tem alguma questão espiritual, tem alguma queixa, quer conversar um pouquinho, a gente tem pessoas aqui para fazer esse atendimento. E aí a gente preenche uma fichinha pequenininha que vai para casa com a pessoa e tem uma outra ficha que a gente anota, né, a queixa das pessoas. E a gente fala do tratamento durante 6 semanas por passe, né? E aí a pessoa, depois de 6 semanas, a gente pede para retornar, para conversar novamente, para ver se as questões já diminuíram, se ela já está melhor. Se não, ela pode também requerer, antes de terminar essas 3 semanas, para estar conversando de novo, sem problema nenhum. A gente sempre vai ter alguém aqui para estar acolhendo. E a gente procura fazer esse atendimento às 7 horas. A pessoa pode chegar um pouco antes para não perder a palestra. Mas se não der, a gente faz durante a palestra mesmo, sem problema nenhum. Tá bom? A gente tem também a assistência a mais ou menos 70 famílias, né? Que a gente faz no último sábado de cada mês. E nessa assistência, nesse dia, a gente fornece cesta básica para cada família, uma sacola com frutas de banana e maçã, e a gente tem uma lojinha também, onde a gente tem doação de roupas, né, de calçados, itens de cozinha, toalhas de banho, roupas de cama. Então a gente pede quem puder e quiser fazer essas doações. E hoje o que a gente mais precisa são roupas G e GG femininas, né? E sapatos 37, 38 acima desse número, femininas e masculinos também. E roupas de crianças e adolescentes, de 2 a 18 anos. Tá bom? E quem quiser vir também no sábado para ajudar, a gente está aqui para acolher, tá bom? Agora eu vou fazer a prece e depois fazer a leitura do livro Respostas da Vida. Vamos fechar nossos olhos, acalmar nossos pensamentos, nossos corações, e com a bênção de Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, e o auxílio dos bons Espíritos, rogamos a Ele humildemente o entendimento dos ensinamentos dessa noite. E com a prece que Jesus nos deixou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, e livrai-nos de todo o mal. Que assim seja. Graças a Deus. O livro Respostas da Vida, pelo Espírito André Luiz, psicografado por Cândido Xavier. Em seu auxílio, conserve a própria fé, por tal modo que você não possa se afligir excessivamente em nenhuma dificuldade. Guarde o otimismo com tamanha elevação que os contratempos da vida não lhe venham a ferir. Habitue-se à tolerância com tanta fidelidade que consiga se ver sempre na posição da pessoa menos simpática, evitando o ressentimento ou a censura. Cultive o amor ao próximo com tanto empenho que você não consiga fixar-se em qualquer aversão. Creia na influência e na vitória do bem com tanta convicção que não possa prender-se a qualquer ideia do mal. Sustente a própria compreensão de tal maneira que não disponha de meios para ver inimigos e sim amigos e instrutores em toda parte. Esguarde-se no trabalho com tanta dedicação ao bem, que não conte com qualquer ensejo de atrapalhar aos outros. Faça o melhor que puder em qualquer situação,
com tamanho devotamento à felicidade alheia, que não sofra arrependimento ou remorso em tempos de crise. Atenda à harmonia onde estiver, com tanta pontualidade que não encontre motivos para perder a própria segurança. Consagre-se a descobrir o lado bom das criaturas e das situações, com tanta pertinácia que não ache oportunidade para criticar a ninguém. Se fizermos isso, estejamos certos de que assim venceremos. Agora a gente recebe a nossa irmã Vera para a palestra. O tema é o jugo leve. Boa noite a todos. Estão me ouvindo bem aí ao fundo? Às vezes eu falo baixo, vocês me avisam, tá bom? Então que a paz de Cristo esteja conosco nessa noite, nos envolvendo e que a gente possa aproveitar o ensinamento, a reflexão da noite. Hoje nós vamos falar sobre um texto muito lindo do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós vamos entrar aqui no capítulo 6 do Evangelho, chamado Cristo Consolador. Vamos fazer os itens 1 e 2, o jugo leve. E ele vai trazer um convite, um belo convite de Jesus para nós, que está registrado no Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículos 28 a 30. É um trecho pequeno, né, esses dois itens que a gente vai refletir hoje, mas eles têm um profundo ensinamento, né, pelo menos foi o que eu senti. Sabe aquela coisa quando você lê um versículo e dá aquele calorzinho no coração, né, aquele alívio? Foi o que eu senti fazendo esse estudo hoje. Então, como ele é pequeno, eu vou ler ele na íntegra e depois nós fazemos a reflexão. O jugo leve. Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas. Pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. E aí no item 2 tem uma continuação, né, um comentário dos Espíritos. Todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perda de seres amados, encontram consolação na fé do futuro, na confiança na justiça de Deus que o Cristo veio ensinar aos homens. Sobre aquele que, ao contrário, nada espera após esta vida, ou que simplesmente duvida, as aflições caem com todo o seu peso, e nenhuma esperança lhe mitiga o amargor. Foi isso que levou Jesus a dizer: vinde a mim, todos vós que estáis fatigados, que eu vos aliviarei. Entretanto, faz depender de uma condição a sua assistência e a felicidade que promete aos aflitos. Essa condição está na lei por ele ensinada. Seu jugo é a observância dessa lei. Esse jugo é leve e a lei é suave, pois que apenas impõe como dever o amor e a caridade. Então, esse é o texto aí dos itens 1 e 2 do capítulo 5. No capítulo 6, mito. Até a semana passada, nós estávamos terminamos o capítulo 5, que falava sobre os aflitos, né? As aflições, as causas das aflições, os sofrimentos, causas anteriores, causas atuais, melancolia, enfim. E agora, nesse, vem o consolo, né? Então, assim, como é que, de tanta aflição que eu tenho, como é que eu levo a minha vida? Com tanta dificuldade, com tanta dor. Aí vem o Cristo Consolador. E Jesus vai dirigir esse apelo, né, esse convite, a todos nós, especialmente aqueles que estão aflitos, que estão cansados da luta, que estão sobrecarregados, sejam por dores internas ou seja por dores externas a nós, que por vezes a gente arranja sarna para se coçar, né? A gente arranja problema onde não tem, a gente arranja problema que é do outro, não é nosso, a gente abraça para a gente. E na época, né, na época de Jesus, os fariseus, os doutores da lei,
eles impunham um jugo muito pesado, um domínio muito pesado sobre as pessoas, com leis muito rigorosas, né? E com interpretações muito frias da lei de Deus e da religião. E aí Jesus, né, vem fazendo o oposto, vem trazer que ele pode ter esse aprendizado com amor, com caridade, né? Então, por isso que ele era tão perseguido à época, porque era um mando pelo medo, né? Pela autoridade, e ele vem com esse domínio leve, com esse da mansidão e da humildade. Então, como esse versículo é pequeno, eu dividi ele em trechos para a gente refletir sobre cada um deles. O primeiro trecho: vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Né? Então, aí vem o consolo, né? Vem o consolador para a gente ter o entendimento, a confiança nas coisas de Deus, que é puro amor. Então, vinde a mim, vamos focar nessa palavra, vinde a mim. O que quer dizer aqui? Que a gente deve ir ao encontro do Cristo. Ele falou, vem, né? Será que a gente está indo mesmo? Né? Qual que é esse movimento que é nosso? Será que nós estamos fazendo? E aí eu peguei no Evangelho por Emmanuel, nos comentários de Mateus, ele vai fazer uma pergunta sobre esse texto, ele vai fazer uma pergunta que pode nos incomodar, que pode tirar a gente da zona de conforto. Só no título. Consegues ir? Vinde a mim. Consegues ir quando Cristo te chama? Então eu peguei alguns trechos pequenos para a gente ler, né? Todos ouvem as palavras do Cristo, as quais insistem para que a mente inquieta, o coração atormentado lhe procurem o regaço. Né? Então, quando a gente está nessa aflição, a gente procura esse consolo. Contudo, se é fácil ouvir e repetir o vinde a mim do Senhor, quão difícil é ir para Ele. Todos os crentes registram-lhe o apelo consolador, mas raros se revelam suficientemente valorosos na fé para lhe buscarem a companhia. Em suma, é muito doce escutar o vinde a mim. Entretanto, para falar com verdade, já consegues ir? Assim que ele termina esse... Então, assim, será que a gente está pronto para receber esse consolo, esse alívio que Jesus, o Consolador, nos promete? Ou a gente está querendo ficar naquele ciclo vicioso da tristeza, da melancolia, daquelas coisas todas que a gente viu no capítulo 5? Né? Que às vezes é confortável ficar ali numa posição de vítima, numa posição, como eu sou sofredor, coitadinho de mim. Porque às vezes requer um esforço, que é esse passo, né, do ir. E se a gente fizer essa escolha, Jesus nos aceita sem nenhuma pré-condição. Ele não impõe nada para que a gente vá a Ele. Então, Ele vai se fazer esse convite para todos nós que nos sentimos aflitos, sofremos, que estamos sobrecarregados. E o que é estar sobrecarregado? O que vem à nossa mente quando a gente pensa, estou sobrecarregado? É quando a gente tem, apesar da gente ter a capacidade de fazer, de dar conta das coisas, a gente recebe uma carga que a gente não estava esperando, que a gente não estava prevendo. Só que assim, Deus nunca vai passar um fardo para nós no limite das nossas forças e nem acima da nossa capacidade. Ele nunca vai fazer isso. Aí eu lembrei de uma historinha da escolha das cruzes. Né? Eu não vou ler ela na íntegra, mas o que eu peguei de interpretação, né? Que tinha, vocês já devem ter ouvido, que tinha lá uma pessoa que estava se achando muito sobrecarregada, que a cruz que estava carregando estava muito pesada, que não ia dar conta, que acho que Deus errou lá na hora e mandou mais do que ele podia carregar. Enfim, ele ficava lá clamando a Deus para que fosse retirada aquela carga dele, que ele não estava dando conta. E aí, uma hora ele foi, de tanto pedir, ele foi ouvido. Colocaram ele lá numa sala cheia de cruzes.
de todos os tamanhos, de todas as cores, de todos os materiais, de todos os modelos. E ele teria a liberdade, o privilégio de ir lá e escolher a que ele quisesse. Tem certeza? Posso escolher? Pode. A que você quiser. E pegou, essa aqui está muito pesada, essa aqui está meio desconfortável, essa aqui não gostei muito. Ficou lá um tempão e achou uma. Não, essa, acho que deu certo aqui no tamanho do ombro e tudo mais. Então ele chegou, essa aqui que eu quero trocar, eu quero essa. E aí o Espírito do Senhor disse assim, você tem certeza? Pensa bem. Não, já pensei, isso aqui eu dou conta. Então, presta atenção na sua cruz. E aí ele vai descobrir o quê? Que ele pegou a mesma que ele levou, a que ele já tinha, que era a justa para... Né? Então Deus não faz nada errado. Se Deus deu algo para a gente é porque a gente é capaz, porque a gente pode, né, conseguir. E Deus então sempre vai enviar para a gente uma carga menor do que aquela que a gente acha que dá conta. Sempre. Por quê? Porque nós estamos ainda na infância da espiritualidade, ainda somos crianças. Sabe filho em casa que você fala assim, ajudei, não, quero ajudar, mamãe, quero ajudar. E quer pegar lá aquele pacote de 5 quilos de arroz, você sabe que ele não dá conta. Não, eu consigo, mamãe, eu consigo. E ele vai derrubar, enfim. Então Deus sabe que a gente está nessa fase, na infância, então ele vai dar menos para ele, corta pela metade aquilo que ele vai nos dar. Por quê? Porque ele sabe que nós vamos caçar problema na jornada. A gente vai enfiar mais carga que não estava prevista quando a gente reencarnou. Então é por isso que ele já dá uma folga, uma margem para a gente. E aí a gente vai juntando mais peso à nossa jornada, aos nossos ombros, por nossa conta e risco. Então, de maneira geral, muitos dos problemas que nós arranjamos, eles não estavam previstos quando a gente veio reencarnar, né? E a gente falou disso há 2, 3 semanas atrás, quando a gente fez estudos sobre tormentos voluntários e desgraça real, né? Então, os tormentos voluntários são aqueles que a gente adquire para a gente nesta vida. A gente veio para cá para diminuir os débitos, chega aqui e faz o quê? Arranja mais um pouco, porque a gente não se satisfaz com um problema só. Lá no estudo a gente falou que nem tudo é prova, nem todo problema que a gente vive é prova e expiação, né? Que vem de outras existências. São coisas que a gente arranjou aqui mesmo. E nós temos o nosso... Por que a gente faz isso? Porque nós temos o nosso livre-arbítrio, nós temos a nossa liberdade. Nós podemos, né? Deus não fala assim, você só vai ter que fazer assim, assim. Ele não é esse Deus rígido. Ele dá as normas, ele dá as leis, as regras de conduta, mas a vida é sua, o caminho é seu. A gente faz isso com o filho também, né? A gente dá todo, ensina, passa os valores, mas a vida, a trilha é dele, a gente não faz a trilha por ele. E aí a gente pode se perguntar, eu posso fazer o que eu quiser na minha vida? Né? Posso, não posso? Posso fazer o que eu quiser. Será que me convém fazer tudo isso? Será que é lícito fazer? Será que vai ser bom para mim, para os outros? Né? Então, são escolhas que a gente faz a cada momento da nossa vida. E às vezes a carga fica muito pesada por causa dessa escolha, porque não era o que a gente estava prevendo, não era o que a gente estava preparado e é aquilo que Deus reservou para a gente faz um pouco mais. Joana de Ângeles, no livro Plenitude, ela vai nos ensinar que muito do nosso cansaço, muito da nossa sobrecarga, ele vem de um conflito interno. Que conflito é ele? É uma falta de sintonia entre aquilo que eu vivo aqui fora, o externo, com aquilo que a minha alma anseia. Então tem uma desconexão ali. E é isso, por exemplo, eu posso estar lá com um monte de problemas na minha vida, enfim, falar, não, eu preciso procurar o alívio de Deus, procurar uma consolação. Agora eu vou começar a participar da palestra, agora eu vou começar a entrar no grupo de estudos, agora eu vou fazer, né?
Aí fala assim, mas hoje eu estou cheio de compromisso, hoje eu estou cheio de coisa para fazer, está super corrido minha vida, minha rotina, a hora que eu ficar livre, eu vou. É uma escolha. Então, você pode? Claro que você pode. Essa escolha é uma escolha que você faz num compromisso do ter em detrimento ao compromisso do ser. E essa escolha, ela dói. Em algum momento ela vai causar dor em você. E Joana de Ângeles vai nos falar também que a dor não é uma punição, é uma educadora sublime, ela fala isso nos livros, né? É o mecanismo da vida que nos desperta, que nos faz olhar para a nossa autoanálise, para o nosso autoconhecimento, para a nossa reforma íntima. E aí, quando a gente se revolta com as coisas que a gente tem, esse fardo, por vezes, fica insustentável, fica insuportável para a gente ligar. Então, por exemplo, eu pego um copo de água. Quanto pesa? Um pouquinho, né, se eu beber? Um pouquinho mais, vai ficar mais leve. Ele é leve. Deve ter o quê? 100 ml? Né? Multiplicando aí, eu não sei dessas contas da física, mas que seja 100 gramas. É fácil de carregar. E se eu ficar o dia inteiro com esse copo na mão? O que vai acontecer? Isso aqui vai virar uma tonelada. Meu braço vai ficar pesado, vai ficar dormente, vai chegar uma hora que eu não vou conseguir mais segurar, apesar do peso dele não ter mudado, mas o tempo que eu carrego aumenta o peso. Vamos jogar isso para a nossa vida. Quantas coisas que a gente está carregando que não tem necessidade? Eu posso tomar, né? Posso oferecer para alguém que está com sede e eu não preciso mais do copo. Eu posso deixar ir. Isso é a gente levar uma vida com leveza, né? Da gente, às vezes, ficar carregando coisas. E aí tem um monte de reflexões que a gente pode fazer. Aquelas discórdias, aquelas rusgas que a gente tem, aquela pessoa que às vezes fez alguma coisa para a gente, a pessoa nem sabe o que ela fez, mas a gente que está carregando ela nas costas porque está com raiva, né? A raiva é pesada, né? O perdão é leve. Então, dito isto, Joana também vai dizer que quando a gente compreende a finalidade educativa daquele fardo, ele se suaviza. Que é assim, eu deixo o copo e eu não preciso mais dele, não está me fazendo falta mais. E aí, continuando a segunda parte do versículo. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo como sou brando e humilde de coração. O que quer dizer jugo, né? Vou começar com as palavras diferentes aqui. Eu não sabia, então eu fui pesquisar. Então, jugo é uma peça de madeira colocada sobre os ombros de 2 bois para que eles trabalhem juntos, né? Para que tenha uma distribuição equilibrada de peso e eles possam caminhar. O jugo ele é eficiente em função, né, na sua função, se a carga colocada tiver um peso razoável. Então, se tiver um peso muito maior, né, os bois não vão conseguir caminhar. E ela tem que ter um tamanho adequado também àqueles bois. Então, os bois têm que ter um tamanho parecido para que não fique desigual, senão o peso vai para o que é mais fraquinho, menorzinho, pode se machucar. Então, o tamanho do jugo também é importante, né, sobre os ombros. No sentido literal, a gente chama, tem algumas pessoas que chamam isso de canga, que põe em cima dos bois para o arado, né, para fazer, que é usado lá na agricultura. E no sentido simbólico, né, o que Jesus pode nos trazer disso? É estar sujeito a algo, a alguma lei, é ter uma orientação, é adaptar-se a um modelo de conduta, um guia. Então, o jugo de Jesus, ele representa a responsabilidade, o compromisso de seguir os ensinamentos de Jesus. Uma outra coisa que esse jugo, né, em 2 faz é que os 2 bois eles vão na mesma direção, eles não conseguem cada um ir para um lado.
Então você vai na direção certa ao lado do outro. E quais são? A gente tem o jugo de Jesus, então, que ele fala que é suave, que é leve. E os jugos do mundo? Quais são os jugos do mundo? Quais são os pesos que a gente está carregando nos ombros, né? Não sei se já aconteceu com vocês, mas quando a gente finaliza uma coisa que estava muito difícil, ou quando a gente perdoa alguém, a gente resolve um problema, você fala, ufa, sai um peso das minhas costas, parecia que eu estava carregando um piano, olha como eu estou me sentindo até mais leve. Já passaram por isso, né? Então, é esse peso que a gente está falando. Então, quais são os jugos do mundo? As aflições e as dores da vida, as perdas, decepções, doenças. A gente falou sobre isso também lá no estudo sobre tormentos voluntários. As exigências do orgulho, do egoísmo, da vaidade, do materialismo, a busca incessante por prazeres do mundo, prazeres materiais que são efêmeros, que não, né, se a gente persistir nos vícios e tudo mais, a gente vai sentir, ter depois uma sensação de fadiga, uma sensação de vazio. Então, o que seria isso? É o fardo das nossas imperfeições. Esse é o jugo do mundo, né? E o convite de Jesus é para a gente trocar esse jugo que é esmagador, que é insuportável, por um jugo de amor, um jugo que liberta, não é? Com base na doutrina espírita, a gente já estudou que os sofrimentos, eles não são castigos de Deus, né? Deus não é punitivo, mas eles são consequência das nossas próprias ações, sejam ações passadas, né, de outras vidas, ou seja, aquelas que a gente arranja para a gente nessa vida. Tem alguns tormentos que são desta vida que não necessariamente são esses voluntários, que são esses que são desnecessários. Tem alguns que a situação muda, as escolhas que a gente faz e a gente precisa passar por aquele tormento vai trazer algum ensinamento. E tem aqueles outros que não, que é só, né, lá no plano reencarnatório não estava escrito lá que você ia brigar com seu vizinho, quando você tiver não sei quantos anos, você vai brigar com seu vizinho, vão para todo mundo dando delegacia. Não. O que está escrito lá? Você vai ter uma vida, você tem que lidar com algumas pessoas difíceis, então você vai vir lá com um filho que vai te dar um pouco mais de trabalho, você vai vir com um marido que, né, está ali te fazendo suar, né, ou a esposa, né? É isso que está lá. Agora, essas picuinhas, não, essas picuinhas vêm desse orgulho, dessa vaidade humana mesmo. Quando a gente está na matéria, a gente se apega a essas coisas. E Kardec vai dizer que os sofrimentos são remédios para a nossa alma. Por que são remédios? Porque a partir do momento que eu assimile o conhecimento, o ensinamento das provas que eu estou vivendo, eu vou para o futuro, para a minha alma futura, para a minha vida futura, eu vou mais leve. Eu já deixo alguns débitos, eu vou deixando por aqui. E aí o jugo de Jesus, né? O jugo de Jesus é o jugo leve, é seguir as leis divinas, né? Então, que são lei do amor, justiça e de caridade. É isso que está escrito, né, no Evangelho. E aí no Livro dos Espíritos, na questão 614, tem uma pergunta que diz: o que é a lei natural? A resposta é a lei de Deus. É a única necessária à felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer e o que não deve fazer. E ele só é infeliz quando dela se afasta. Então, o jugo de Jesus é justamente essa lei natural, expressa em amor, em humildade, em justiça, em caridade. Então, quando a gente se desvia dela, a gente vai sentir o peso do sofrimento, o peso do jugo do mundo. Quando a gente segue, mesmo com dificuldade, a gente vai encontrar a paz interior. E aí a gente precisa, quem que é o nosso guia, quem que é o nosso modelo? Então lá na questão 625 do Livro dos Espíritos também está. Quem que é o modelo que a gente tem que seguir? Né? Já sabe essa resposta. Jesus, né? Ele é uma bússola segura
para a gente. Ele veio nos ensinar com exemplo, com a experiência, com a vivência dele aqui entre nós. Então, repetindo o que tem lá no item 2 do estudo de hoje, esse jugo é leve e essa lei é suave, pois que apenas impõe como dever o amor e a caridade. Então, assim, não é muito que é pedido, né, a nós. Não é fácil, né, Vera, fazer? Assim, a gente consegue? Ainda não, porque nós somos espíritos rumo à perfeição. Então, é ainda não. Não é assim, eu não consigo de jeito nenhum. Consegue. Consegue sim. E não se trata, ele não nos promete uma vida sem dificuldades. Não é isso. Ele não vai tirar a nossa carga. Não é isso. Ele vai aliviar. Então, é uma vida com propósito que dá sentido e leveza às provas que a gente tem que viver. E aí, lá no texto, ele também fala assim que Jesus nos convida a aprender com ele, porque ele é um professor amoroso, aquele professor calmo, que por mais que o aluno não aprenda, ele vai, não, vem aqui que eu vou te ensinar de novo, né? É esse professor. O que ele é? Humilde e brando, também diz o texto. A humildade vai nos ajudar a aceitar essas provas sem revolta. E a brandura vai nos ajudar a passar pelas dificuldades com serenidade. E aí, finalizando o final do versículo, diz Jesus: e achareis repouso para vossas almas, pois é suave meu jugo e leve o meu fardo. Então, o que é esse repouso, né? É ter paz na consciência, né? Tem uma pergunta lá no Livro dos Espíritos também sobre felicidade, eu não vou lembrar o nome agora, mas eu comentei no estudo anterior, que ele fala qual que é a medida de felicidade que é comum a todos, né? Então, na vida material, posse do necessário, e na vida espiritual, paz na consciência, fé no futuro, né? É isso que diz lá. Então, é trabalhar constantemente em nome do amor, é buscar sempre diminuir os débitos do passado, né? Porque para que a gente consiga caminhar, lembra que a gente está, né, em evolução. Ninguém volta, ninguém regride. O máximo que pode acontecer é você estagnar, mas regredir nunca. Você vai, quando a pessoa repete de ano, você vai lá repetir as provas que você não aprendeu. Você não vai voltar e ver o conteúdo do ano anterior. E a gente tem que tentar ao máximo aprender com as provas para que a gente não acumule novas, para a gente não, aquela cadernetinha lá de débitos e crédito, a gente não enfiar mais débitos lá, que a gente vai ter que, seja nessa vida ou na próxima, a gente vai ter que dar conta, né? Dar conta delas. A gente tem muita oportunidade disso? Tem. Infinitas reencarnações. Mas a gente pode tentar diminuir, vai um bocadinho mais leve, né? Vamos aproveitar a oportunidade. Tem uma fila enorme de espíritos querendo reencarnar, e aí, se a gente não estiver aproveitando, a gente está tomando lugar, tá? Deles, né? Então, vamos aproveitar ao máximo isso que a gente está aqui. Como que a gente faz isso? Com resignação, com confiança. Confiança em Deus, confiança, ter fé nesse futuro. A fé no futuro, né, e a confiança na justiça de Deus é que nos dão força para a gente seguir esse caminho, que por vezes está cheio de pedregulho, está cheio de obstáculo, mas é o nosso caminho, é aquilo que a gente precisa. Então, quando a gente entende que as provas são lições para a gente, o fardo vai ficar mais leve, porque a gente vê o objetivo. Quando a gente pensa no concreto, a gente tem um objetivo lá na vida. Fala, nossa, mas eu tenho que fazer isso. Mas olha, meu objetivo é aquele ali. Olha lá. Isso aqui, essas dificuldades passam a ser etapas, passam a ser fases que eu tenho que passar e não problemas para me fazer congelar naquele momento. Então, o jugo leve e o fardo suave, ele é o Evangelho de Jesus. Se a gente só seguir o Evangelho, se a gente puder só se ater a esse versículo, já está de bom tamanho para a gente, né, começar. É compreender a causa das coisas. Será que os problemas que eu estou passando eu mesmo estou criando? Ou são realmente problemas que não estão no meu controle e eu preciso passar por eles, né? Deus
nos concede muitos direitos, mas também Ele solicita que a gente cumpra os nossos deveres da forma correta. Então, voltando ao convite de Jesus, não é uma vida sem lutas, mas é uma parceria com Ele. Pensa no jugo. O que significa isso? O jugo de Jesus, ele está aqui, ó, do nosso lado. Ele caminha conosco. Então, aceitar o jugo de Jesus é aceitar esse tratamento para a nossa alma, para essa preparação, né? É vencer essa preparação da alma para um caminho de autoconhecimento, um caminho de autoanálise, um caminho de cura, né? Esse é a chamada reforma íntima, é vencer a si mesmo e não aos outros, porque por vezes nós somos os nossos maiores algozes. Nós somos aquelas pessoas que são mais exigentes, que ficam voltados para o egoísmo, para o orgulho. Então, é a nós que nós temos que vencer. E como que a gente vive isso na prática, né? Como é que a gente consegue essa leveza? Como é que com tanta tempestade, com tanto problema à nossa volta, a gente consegue essa leveza? A gente vai lembrar de querido Chico, né? Então, Chico, ele teve uma vida com extrema falta de recursos, com, né, incessantemente perseguido, caluniado, né, e também com uma saúde muito frágil. Ele teria todos os motivos para abandonar a missão, né? Falar, estou doente, enfim, não vou dar conta, estou com dificuldade financeira. Ele nunca quis, porque ele sabia que nada daquilo era dele. Ele só era o mensageiro, só era o carteiro. Então, ele não fugia à luta. E ele não esmorecia frente às dificuldades, né? A missão que ele abraçou. E aí, perguntado a ele, né, como que ele conseguia suportar tudo isto sem reclamar, ele teria dito, não sou eu, é Jesus que me carrega. É Jesus que está ali com ele. E ele também deixou uma frase com uma outra lição. Não oremos por uma vida fácil, roguemos a Deus por ombros fortes, para que a gente carregue. Então, o jugo, ele existe. Seja o jugo de Deus, seja o jugo do mundo. Qual é a escolha que a gente faz? Qual é a escolha que eu quero? Posso escolher a escolha mais fácil, né? Às vezes a escolha mais fácil são os prazeres, as coisas, é o jugo do mundo, né? Mas a verdadeira questão é o jugo de Jesus. E aí tem aquele velho ditado, pelo amor ou pela dor. Como é que a gente quer aprender? Então vamos aceitar esse jugo, esse convite, né, de Jesus, porque ele é sustentado, o jugo de Jesus é sustentado pelo amor. Ele não nos livra do trabalho, mas ele transforma esse fardo em uma jornada de crescimento. Então, se a gente está cansado, sobrecarregado, talvez a gente esteja tentando carregar fardos que não nos pertencem ou que não são necessários. Pode até nos pertencer, mas não são necessários, como o orgulho, a mágoa, o egoísmo. A gente precisa se libertar disso, né, e aceitar o jugo de Jesus, que é um jugo de renovação, de paz interior, de amor ao próximo. Para encerrar nossa reflexão da noite, eu vou ler uma poesia psicografada por Chico, de Alta de Souza, que chama Em Oração. Generoso pastor, divino guia, enquanto a humanidade desfalece, ouve, Jesus amado, a nossa prece. Atende ao nosso amor que em ti confia. Se é necessária a noite de agonia, a incompreensão do homem que perece, sabemos que ao teu lado resplandece a verdade solar do eterno dia. Senhor, que a tua luz penetre e vença nosso abismo de treva e indiferença, reconfortando o mundo que te espera. Deixa-nos sob o jugo de teus laços. Dá-nos a bênção de seguir-te os passos para o amor imortal da nova era. É isso. Obrigada. Boa noite. Que a gente continue com a paz de Jesus.
Vera, muito obrigada pelo ensinamento dessa noite. Agora a gente vai passar pela vibração e a prece final com Danilo, e logo após os passos. Então vamos agora fechar os nossos olhos, serenar os nossos corações. Vamos aproveitar esse silêncio, a presença da espiritualidade, dos nossos mentores, e vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, as nossas energias, e lá de cima vibrar pelo nosso planeta Terra. Vibrar por aquelas pessoas que mais precisam, aquelas pessoas que nessas noites frias de inverno estejam precisando de um calor, estejam com fome. Vamos vibrar, levar os nossos pensamentos até essas pessoas para tentar diminuir um pouquinho o seu frio, a sua fome, que nossas vibrações possam chegar até eles. Vamos vibrar também pelos dirigentes de todas as nações, para que suas decisões, os seus pensamentos sejam tomados com base naquelas pessoas que mais precisam. Que os dirigentes daqueles países que estejam em guerra, onde pessoas possam estar passando fome, que as nossas vibrações, que as nossas energias cheguem até esses dirigentes e possam fazer com que eles tomem melhores decisões pela paz e não pelas batalhas, pelas guerras. Vamos vibrar também por aquelas pessoas, aqueles doentes que estão em leitos de hospitais, em casas de repouso, ou em nas suas casas, com dor. Que as nossas vibrações, que as nossas energias possam levar um pouco de esperança para essas pessoas, para essas famílias. Esperança de que amanhã será um dia melhor e que as nossas vibrações possam também amenizar as suas dores. Vamos vibrar também pelo nosso país, pelo nosso estado, pela nossa cidade, pelos nossos vizinhos. Que as nossas energias, que as nossas vibrações levem amor, harmonia e fraternidade para cada uma dessas pessoas. Vamos vibrar também pelos nossos familiares e amigos que possam não estar aqui presentes nessa noite de hoje, mas que as nossas energias possam chegar até eles, levando amor e esperança. Vamos vibrar também por todas os presentes na nossa casa no dia de hoje, que os conhecimentos adquiridos através da palestra de hoje possam penetrar o nosso coração, as nossas mentes e possam estar conosco na nossa jornada e que possamos disseminar esses conhecimentos para aquelas pessoas que estejam próximo da gente. Deus Pai, muito obrigado por mais uma palestra. Muito obrigado pela presença de todos. Que o Senhor ilumine os nossos caminhos, nos proteja, nos dê ombros fortes para carregar e entender a nossa missão aqui na Terra. Obrigado, Senhor, por mais uma noite. Esteja conosco na nossa volta para casa. Que assim seja, graças a Deus.